Olá pessoal, hoje eu vou falar um relato para vocês de uma serpente, de uma cobra que se materializou. E nós fomos salvos por uma vela que o anjo da guarda mandou que a gente acendesse. Esse relato aconteceu lá em São Tomé, também em sequência. Na verdade, eu pulei algumas partes, né, que eu escrevi no livro. No livro eu escrevo a sequência toda, então eu pulei umas partes para que e também eu não relatasse o livro inteiro aqui, né? Eu vou relatar alguns episódios, que foi muita coisa mesmo naquele ano. Mas antes de eu contar esse relato para vocês, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, quem não for inscrito, e dê o like, não esqueça de dar o like para ajudar a gente aí no canal, tá certo? Bom, mas então, quem não assistiu o vídeo anterior, que eu falo sobre o Carlinhos, aquele hippie que estava fazendo artesanato, lá que a gente escutava o som, né? Lá tá mais ou menos, lá eu explico também como eu conheci a Thaís e como começou toda essa história. Mas depois daquele episódio lá na pousada, que eu escutei aqueles sons do hippie fazendo artesanato, andou acontecendo várias coisas que me deixaram cada vez mais preocupado relacionado com a mediunidade da Thaís. E então eu fui, apesar que desde o começo eu tentava já convencê-la de que precisava procurar um socorro, que precisava procurar um centro espírita, qualquer coisa, porque o problema dela era a mediunidade. Mediunidade, né? Não que seja um problema, né? Mas aqueles dias lá, ela sozinha, tinha acabado de conhecer, ela não tinha praticamente ninguém lá. Então, ali por aquelas ruas, com toda aquela energia de São Tomé, com todo aquele monte de gente, aquelas festas, todas as coisas, eu acabei convencendo ela de ir até um centro espírita. Na verdade, aconteceu umas coisas que eu relato no livro, né, antes disso, que foram fundamentais para que ela percebeu que ela precisava mesmo desse socorro. Então nós marcamos com uma pessoa que eu conheço lá em São Tomé, era o único centro espírita que tinha na região, ali na cidade, né, de São Tomé das Letras, um centro que ficava em Sobradinho, uma fazenda em Sobradinho. Eu não sei se ainda existe esse centro, né? Isso aí aconteceu em 2004, não sei se existe ainda. O pessoal são meus amigos, gosto muito deles, mas a entidade Dona Sinhá, uma entidade de luz muito bacana. E foi marcado o dia e nós fomos para esse local. Nós fomos de carro, fomos no final da tarde, e quando chegamos lá, porque fomos no final da tarde, porque na verdade o trabalho começava à noite, né? Eu mudei de lugar lá porque o sol ia começar a atrapalhar. Bom, como eu estava falando, nós chegamos no final da tarde, saímos no final da tarde, que outros trabalhos ali, acho que começaram por volta de 8 horas da noite, ou 9, eu não lembro. Talvez 8 horas. E fomos para Sobradinho. Tivemos um certo trabalho de descobrir aonde que era tal, mas descobrimos tal, porque era na roça, numa fazenda. E nós chegamos até a entrada no lugar de entrada. Eu acredito que não seja nem a entrada principal da fazenda, porque era uma estradinha estreita com uma porteira. E aonde eu fui com o carro, se eu colocasse o carro ali na frente da porteira,
tinha uns 30 metros ou mais, assim, mas assim mesmo poderia atrapalhar alguém que quisesse sair, entrar ali na fazenda, eu pensei, não sei, né? Eu não conheço a outra entrada, se é que tem, com certeza tem mais entrada, porque é uma terra bem grande. E eu deixei o carro na estrada, descendo assim, do lado direito fica a porteira para a entrada desse terreno, dessa fazenda. Fechamos o carro e saímos do carro. Conforme nós fomos caminhando e fomos chegando perto, tipo uma rampinha assim, que dava para a porteira, já estava ficando escuro, já estava já eram umas 7 horas da noite, mais ou menos, já estava escurecendo, já não tinha mais sol, o sol já tinha se posto e tal. Aí a Thaís começou a segurar em mim. Nossa, tô vendo um monte de coisa. O que foi que você tá vendo? Ela falava, não, tem um monte de gente aqui no chão, estão tudo rastejando, eles estão pegando em mim. Socorro. Falando, para, Thaís, para, vamos, caminhando, vamos. Não, eu quero voltar, não, a gente tem que conversar, mas tá cheio de gente, ela falava, né? Falava que tinha um monte de gente, tudo maltrapilho ali, tudo querendo segurar nela, segurar em mim. Eu não estava vendo nada, mas ela estava vendo tudo aquelas coisas lá. Mas aí eu segurei, ela falou assim, não, a gente vamos entrar, vamos passar pela porteira. E fomos andando e ela atravessamos a porteira. Por lado, passamos a porteira, eu perguntei, e aqui, como é que tá? Tem pessoas aqui, espíritos aqui, né? Ela falou assim, não, aqui não. Então deu para entender que ali na porteira tinha realmente, como normalmente existe, uma barreira, provavelmente guardas tal, que a Thaís não conseguiu ver, né? Ela conseguia ver aqueles espíritos sofredores que iam lá, com certeza os espíritos sabem onde tem esses templos, esses lugares de socorro e vão lá procurar socorro. Às vezes até consegue entrar, mas não consegue cumprir as coisas que promete nem nada, fica ali jogado mesmo ali fora. E aí fica lá fora, né, atrapalhando as pessoas. Mas aí fomos lá conseguimos entrar, fomos lá para dentro, fomos bem atendidos, fomos recebidos pelas entidades durante o trabalho lá, como todo mundo, pegamos a nossa senha, esperamos a nossa vez. A entidade do lugar confirmou toda a nossa história, que é a história dos meus ancestrais, tal, que a Thaís tinha falado para mim há pouco tempo atrás, acho que não fazia nem um mês que eu estava com ela, nessa, nesse episódio que nós fomos até o centro. E no centro foi falado que ela precisava ficar lá uma semana lá, só tomando chás e fazendo uma preparação, fazendo um resguardo, um tratamento com banho de ervas e tudo mais, para que fosse afastado um pouco dessas entidades que estavam assediando ela. E eu não estava dando conta, às vezes eu conseguia expulsar, às vezes eu não conseguia expulsar. Dava um maior trabalho para mim, né, aquele negócio. E foi o que foi feito. Ela foi para lá e ficou uma semana nesse centro lá, só sem sair do lugar, só tomando chás e banho de ervas, o que tinha que fazer. E quando terminou esse prazo, essa semana, eu fui buscar, fomos para casa. E na noite, naquela mesma noite, provavelmente foi naquela mesma noite, chegamos em casa, ela falou que as entidades tinham pedido para ela acender sempre uma vela. Então, pessoal, precisei mudar de lugar novamente, mas como eu estava contando, né? Nós acendemos a vela, né? O anjo da guarda, como foi recomendado pelas entidades, para proteção da Thaís, nossa, na verdade. E deitamos. Na hora de deitar, era uma cama de solteiro. A gente estava provisório naquela casa lá por alguns dias. E a Thaís pediu para eu deitar no canto. Normalmente eu deitava ali na beirada, mas naquele dia ela pediu para deitar no canto. E eu deitei no canto.
Ele deitou do meu lado e começamos a conversar um pouco antes de pegar no sono ali. Nós começamos a conversar e de repente eu sinto um negócio gelado no meu braço. Eu tô ali deitado, batendo o pé, de repente eu senti um negócio gelado aqui assim no braço. Eu olhei e eu vi meio que na penumbra da vela um negócio assim em pé. E eu olhei assim e falei, nossa, mas que é isso? Aquele negócio gelado, eu falei, isso é uma cobra. Aí eu falei para ela, Thaís, sai devagarzinho. Aí ela desce da cama que tem uma cobra aqui. Ela, o que? O que? Fala, não mexe. Eu não me mexi. Ela saiu da cama, eu fui escorregando de lado, assim, sem mexer o braço, com ela assim, olhando assim para mim, eu olhando para ela, para a cobra, ela olhando para mim aqui assim, eu olhando para ela, eu fui escorregando e pulei para fora, peguei as cobertas assim, joguei por cima, enrolei assim. Eu creio que ela estava enrolada nas cobertas e só estavam uns 10, 15 centímetros só para fora. E por causa disso ela não conseguia dar bote também. Eu também não, acho que não tinha prensado ela. Sei lá o que aconteceu, foi proteção, sei lá. Eu sei que eu joguei as cobertas por cima daquela cobra assim, e a Thaís apavorada acendeu a luz. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora? E eu não via mais a cobra, porque ela estava ali no meio daquelas cobertas todas. Eu falei assim, eu vou pegar essas cobertas todas. Foi o que eu fiz. Juntei todas aquelas cobertas ali em cima na cama, lá com medo de não saber onde é que a cobra estava ali naquelas cobertas, né? Abre a porta do quarto, abriu a porta do quarto, eu saí, fui lá pra rua, lá fora, um lugar mais longe, assim, que não tinha casa nada, e abri assim a coberta e caiu no chão a jararaca. Aí eu olhei direito, né? Era de noite, mas eu estava na cidade. Eu estava na cidade, numa casa com casas por todos os lados. Não tinha mata ali por perto. Eu estava em São Tomé das Letras, mas eu estava em quarteirões que só tem casas. Não, sabe, não tinha da onde vinha essa cobra ali. Mas a hora que eu joguei lá fora, tinha as luzes do poste, deu para me ver, ela tinha mais ou menos 1,5 m, 1 metro e pouco de comprimento, era fininha e, né, escura, marrom ou meio preta. Depois eu confirmei, né? Jararaca é uma cobra meio comum no Brasil, mas é extremamente perigosa essa jararaca. Por proteção, graças a Deus, ela não me picou, nem a Thaís, mas depois foi falado para mim pelas entidades que aquela cobra foi mandada lá. Provavelmente aquela cobra se materializou ali na cama naquele dia. Então, esse é mais um fato que aconteceu lá, relacionado com esse episódio que eu conheci meus ancestrais e com o começo do relacionamento meu com a Thaís, que dura até hoje. Pessoal, eu de vez em quando acho que eu vou pular algumas partes mesmo e falar outras porque tem no livro, né? E pode ser que no futuro eu fale mais coisas, mas na verdade eu quero falar outras coisas fora o que foi relatado no livro também, principalmente sobre o caminho do guerreiro e como eu utilizei o xamanismo, o que na verdade eu denomino de xamanismo urbano, para que a minha vida se tornasse mais plena, mais segura e principalmente mais consciente.
Tá certo, pessoal? Dá o like aí, quem não, se ainda não deu, e quem não inscreveu, por favor, se inscreva aí no canal, tá certo? Muito obrigado por assistir.